desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips completou hoje 3 dias. Eles estavam na região do Vale do Javari, na Amazônia brasileira, quando foram vistos pela última vez. Desde então, uma força-tarefa foi montada para tentar encontrar a dupla. A FUNAI, que é onde o Bruno trabalha, faz parte desse grupo. E para saber as informações mais recentes sobre as buscas, você acompanha ao vivo a partir de agora uma entrevista com o presidente da Fundação, Marcelo Xavier. Ele também comenta a proteção de indígenas isolados, fala sobre fiscalização e adianta detalhes sobre o combate ao desmatamento. Mas começa, é claro, falando sobre o sumiço do indigenista brasileiro e do jornalista inglês. Veja aí. Da FUNAI, Marcelo Xavier. Boa noite, presidente. Boa noite, Nas. Boa noite, Mariana. Eu que agradeço a vinda até a Voz do Brasil. Pois é, presidente. A gente começa então perguntando sobre as buscas ao indigenista Bruno Araújo e também pelo jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos na região do Vale do Javari, na Amazônia. Como é que a FUNAI tem participado dessas buscas? Olha, nós estamos participando efetivamente. Desde que nós recebemos a notícia do fato, imediatamente nós nos colocamos à disposição. Tem aproximadamente 15 servidores de FUNAI e Força Nacional de Segurança Pública empenhados diretamente nisso. Nós precisamos compreender que a área do Vale do Javari é aproximadamente o tamanho do estado de Portugal, e uma área muito inóspita, né? Lá tem aproximadamente de 8 a 10 mil indígenas isolados de recente contato e faz fronteira com o Peru. O local onde se deu o desaparecimento é muito próximo ao Peru, inclusive. Presidente, inclusive sobre essa área das buscas, queria que o senhor explicasse um pouco melhor onde elas estão concentradas e a questão de que o rio, por onde eles estavam navegando, está em momento de cheia, isso alaga também as margens, né? Exatamente, Mariana. Nós temos feito um esforço sinérgico com a Marinha, com o Exército e com a Polícia Federal lá para tentar fazer a localização dessas pessoas. Só que há uma dificuldade muito grande logística, porque o rio nessa época lá está em cheia. E ele estando em cheia, as vazantes são muito grandes, então o rio ele cresce muito nas margens. E isso dificulta bastante a localização. Apesar de não ser um rio largo, na cheia ele se torna bastante largo por conta das inundações nas margens dele. Então, há uma dificuldade de logística muito grande para a localização dessas pessoas lá. Agora, presidente, que informações aí que o senhor tem, as últimas informações que a FUNAI recebeu nesse caso? Olha, as últimas informações são que os trabalhos continuam efetivos de buscas e que não dá para precisar qualquer tipo de informação no momento que seria meramente especulativa. Nós entendemos que a investigação está em andamento, já foram oitivadas algumas pessoas em Atalaia do Norte e esperamos que em breve tenhamos algumas conclusões sobre as investigações. O que já se sabe sobre isso? Até onde já se tem alguma informação mais concreta? Olha, o que nós sabemos por parte da FUNAI é que esse servidor estava de licença para tratamento de assuntos particulares, né? E essa não foi uma missão comunicada à FUNAI. A FUNAI de forma nenhuma emitiu nenhum tipo de autorização para ingresso nessa área indígena. É importante que as pessoas entendam que quando se vai ingressar em área de indígenas isolados de recente contato, existe todo um procedimento dentro da FUNAI, justamente porque esses indígenas não têm um grau de entendimento como o não indígena, e podem ver, inclusive, na presença de um não indígena dentro, uma forma de ataque. Outro problema que há é a questão endêmica também. Por isso que nós exigimos, principalmente agora em razão da Covid, os certificados de vacinação e os PCRs, que garantem que a pessoa não está com nenhum problema endêmico que poderá levar para dentro da área indígena e, eventualmente, num contato, dizimar toda uma população. Lá nós temos uma população muito grande de indígenas isolados que não tem a mesma compreensão de usos, costumes e tradições da sociedade não indígena, e a gente precisa ter toda essa cautela nessa aproximação. Então não é comum esse tipo de expedição envolvendo aí funcionários da FUNAI ou funcionários licenciados? Funcionários
licenciados de forma alguma, né? Agora, missões que são feitas pela FUNAI, com servidores da FUNAI, nós emitimos uma instrução técnica executiva, né? Esse servidor está lá em missão oficial. Nós contamos com a participação, muitas vezes, nessas ações com o Exército Brasileiro, até para dar segurança aos nossos servidores, né? Porque ali é uma área que nós sabemos que tem influência do narcotráfico, né? Então, sempre nós tomamos todas as cautelas estratégicas e para minimização de qualquer risco nessas ações. É muito complicado quando duas pessoas apenas resolvem entrar na área indígena sem nenhuma comunicação formal aos órgãos de segurança e nem mesmo a FUNAI, que exerce a sua atribuição dentro dessa área indígena. Presidente, hoje foi publicada a exoneração do diretor da FUNAI, que era responsável pela proteção de índios isolados. Essa exoneração tem alguma relação com o caso do Bruno e do Dom? Nenhuma relação, até porque essa indicação de exoneração já estava prevista há mais de 30 dias, entendeu? Ela foi publicada agora, mas a proposição dela já havia sido feita há mais de 30 dias. Presidente, mudando um pouquinho de assunto, qual que é o investimento da FUNAI na fiscalização de terras indígenas? Esses recursos, eles vêm aumentando? Como é que é? É importante a sua pergunta, Nazi, porque muitas das pessoas falam por mera narrativa de que existiria um genocídio nas terras indígenas e que nós estaríamos prejudicando os indígenas. Muito pelo contrário. Os números nossos são muito assertivos e mostram justamente a atuação efetiva dentro das áreas indígenas. Só para você ter uma ideia, quando nós comparamos de 2019 a 2021 com 2016 a 2018, nós temos um aumento de 151% em recursos aplicados na fiscalização das terras indígenas. Só para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos foram 82,5 milhões aplicados e mais de 1.200 ações fiscalizatórias nas terras indígenas de todo o Brasil, com operações conjuntas, Polícia Federal, Exército Brasileiro, IBAMA e outras instituições parceiras. Só para você ter uma ideia, no Yanomami, no ano passado, nós apreendemos mais de 100 aeronaves. Apreendemos também mais de 80 mil litros de combustível e mais de 30 mil quilos de minério, inúmeras prisões, busca e apreensões, lacração de postos de combustível que davam suporte para essa atividade ilegal, ou seja, existem inúmeras ações que nós desencadeamos. O grande problema da área Yanomami que nós temos hoje é que ela é lindeira com a Venezuela. E as pessoas ou não querem entender ou praticamente têm um tipo de lapso e aí não se dão conta de que na Venezuela também existem Yanomamis, cerca de 10 mil. E aqui nós temos aproximadamente 25 mil Yanomamis. Aqui nós impedimos a prática criminosa, mas na Venezuela, o Maduro, presidente da Venezuela, autorizou lá a exploração mineral dentro da área indígena, próximo ao rio Orinoco, o que tem feito com que aqueles indígenas venham para o território nacional buscar abrigo. E muitas das pessoas, nós encerramos aqui a logística de fomento a essas atividades. Lacramos postos, prendemos aeronaves, impedimos a disseminação do combustível. Só que a logística continua sendo dada pelo Estado da Venezuela. As pessoas vão lá buscar logística ou entram em território nacional para captar o minério e levar para a Venezuela de forma ilícita. E no que se refere à redução de desmatamento em terras indígenas, esses investimentos têm dado resultado? Com certeza. Só para você ter uma ideia dessas ações exitosas, nós diminuímos o desmatamento em áreas indígenas entre 2019 a 2021 em 33,46%, segundo dados do PRODES e do INPE. Certo, presidente. Como é que é feita, então, a proteção dos indígenas isolados? Como é que a FUNAI trabalha com isso? Olha, nós são 29 bases de proteção etnoambiental. Só na região do Yanomami nós temos 5 bases de proteção etnoambiental.
4 dessas bases foram entregues na minha gestão e uma delas também será entregue no próximo semestre. Ou seja, lá tem 5 bases de proteção etnoambiental. E para proteção dos indígenas isolados de recente contato, olha que dado muito importante. 2019 a 2021, quando comparado com 2016 a 2018, nós tivemos um aumento de 335% no investimento na proteção dos indígenas isolados de recente contato, com aplicação de recursos na casa de 51 milhões de reais. Pois é, nós estamos conversando com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Presidente, o senhor falou no início, inclusive, sobre o risco de contaminação, né, desses indígenas isolados. Durante a pandemia, a FUNAI desenvolveu ação de proteção nessas aldeias isoladas? Com certeza. Eu até creio que o maior programa de assistência a populações vulneráveis e que eu tenho conhecimento no mundo é o do Brasil. Nós entregamos mais de 1.300.000 cestas básicas em terras indígenas, atendendo mais de 200 mil famílias indígenas. Isso equivale a aproximadamente 30 mil toneladas de alimentos distribuídos em terras indígenas. E só para você ter uma ideia, há casos no Yanomami em que o custo de logística para a entrega da cesta básica chega em torno de R$8.000 e a cesta custa 200. E o Estado brasileiro esteve presente e fez chegar o alimento para todas as populações que precisavam dessa assistência nesse momento tão delicado. Também temos as barreiras sanitárias, mais de 300 em todo o Brasil, compostas por servidores da FUNAI, né, para impedir a circulação do vírus. Agora, presidente, recentemente a FUNAI prorrogou por 6 meses a contratação de servidores que atuam em áreas indígenas, né? Quantos são esses servidores e que trabalho eles fazem? Olha que número interessante também, algo inédito. Foi a contratação de 640 trabalhadores temporários para atuar na Amazônia Legal na composição de barreiras sanitárias para a proteção dessas áreas indígenas. Nós investimos mais de 12 milhões de reais na contratação dessas pessoas. Ela se iniciou no final do ano passado e agora foi prorrogado o contrato com essas pessoas. Nós estamos, inclusive, na Semana do Meio Ambiente, né, presidente? A FUNAI é um dos parceiros do Ministério da Justiça e Segurança Pública que coordena a Operação Guardiões do Bioma, que focou em 5 estados. Como é que foi a participação da FUNAI nessa operação? Olha, muito importante, são ações de monta e envergadura que nós fizemos, juntamente com as outras instituições de segurança. Só para você ter uma ideia, o último balanço que eu tenho, em 2 meses de operação, nós revertemos aos cofres públicos 165 milhões de reais. Também emitimos 1.600 multas. Foram mais de 3.800 ações preventivas e mais de 5.800 metros cúbicos de madeira apreendido. Isso só em 2 meses de operação na região da Amazônia Legal, em que a FUNAI atuou com os órgãos de segurança pública. Presidente, quais são os principais crimes aí nessas ações que vocês encontram? Olha, usurpação, furto, usurpação de bem da União, furto de madeira, formação de quadrilha, dentre outros crimes. Desde o início da pandemia, presidente, a FUNAI atuou para garantir a segurança alimentar, como o senhor falou. Teve essa distribuição de cestas básicas, os indígenas chegaram a receber outras coisas também. Como é que foi essa? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Olha, Mariana, só para você ter uma ideia, nós investimos cerca de 66 milhões em segurança alimentar. Além disso, nós fizemos a entrega de kits de higiene e limpeza, também material de EPI, suspendemos todas as autorizações de ingresso nas áreas indígenas, porque entendemos que isso poderia levar o vírus para dentro das áreas, né? Também investimos 55 milhões na intensificação de ações de fiscalização, 26 milhões de investimento de atividades produtivas pelos próprios indígenas e criamos também na FUNAI uma central de Covid em que os indígenas poderiam fazer contato por e-mail ou telefone para apresentar suas reclamações e a nossa pronta intervenção. O presidente da FUNAI, Marcelo
Xavier, ele falou aí sobre a fiscalização, sobre desmatamento, proteção de indígenas isolados e principalmente sobre as buscas ao indigenista brasileiro Bruno Pereira e ao jornalista inglês Dom Phillips. Eles estão desaparecidos desde domingo. A íntegra dessa conversa fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está na sua tela.